Paz do Senhor, todo mundo hoje, boa noite a todos, né? Foi muita surpresa para mim, convite do Éder, né? Do Renan também, verdade. Confesso para vocês que a gente fica um pouco nervoso, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, nesse tema, né? Quando eu era mais novo, eu já até preguei algumas vezes, né, mãe? Já tem muito tempo. Até o irmão Reinaldo falou ontem na igreja, né, que até ele que prega quase todo culto aí fica nervoso, né? Quem somos nós, então, para não ficar? E fiquei muito satisfeito do convite e a gente não podia falar não, né? Eu espero aqui aprender com os irmãos também, que os irmãos, Deus abençoe, que os irmãos aprendam um pouco comigo, também com algumas experiências que a gente tem, que Deus proporcionou, né, nas nossas vidas, cada um de nós aqui. Se eu for conversar com qualquer um de vocês, a gente sempre tem a aprender. Quanto mais a gente conversa com as pessoas, mais a gente aprende, né? E a gente tem que estar sempre atento a isso, que isso é uma maneira de a gente crescer na vida. Desde com um adolescente, uma criança, um jovem e uma pessoa mais velha, sempre a gente está aprendendo, né? E a primeira coisa que eu tenho na minha vida, eu gostaria de passar para vocês, como cristão, para a gente ter um crescimento na vida, a gente ter Deus como prioridade em nossas vidas, né? Nós cristãos já saímos na frente do mundo, porque nós temos Deus como prioridade. E o primeiro passo para um ser humano ser abençoado e próspero, a gente tem que ter Deus como prioridade. Porque a gente tem uma válvula de escape, né? Quando a gente está passando por algum problema, quando a gente está precisando de um ombro amigo, às vezes não tem ninguém que sabe do que a gente está passando, mas Deus, Ele vê. E Deus cuida de nós, né? Deus sempre cuida de nós. E uma coisa interessante que eu estava lendo é que Deus, Ele dá a todos que pedir. Sabedoria, por exemplo, Salomão foi um homem muito sábio. E ele trocou todas as coisas por sabedoria. Deus fez uma proposta para ele que ele poderia pedir qualquer coisa. E ele pediu sabedoria. Eu gostaria que colocasse aí para mim, Tiago 1, do 5 ao 8, por favor. Conhecimento e sabedoria são fundamentais para a gente prosperar na vida. Fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem de ânimo dobre? É aquela pessoa que não tem firmeza. Uma hora a pessoa pensa alguma coisa, outra hora já desanima. Ou um dia ele está animado, outro dia ele já está desanimado. E aqui Deus nos fala que Ele dá sabedoria a todos que pedem. Eu lembro muito bem, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, foi a primeira vez que eu ouvi essa pregação, essa mensagem sobre Salomão, que ele pediu sabedoria a Deus. Interessante que desde então eu peço a Deus sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria, que Deus nos dá sabedoria. Sobre esse assunto, educação financeira, eu pesquisando, e eu aprendi que ninguém de nós nasce com educação financeira. Então, às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa é melhor do que eu queria ser igual àquela pessoa é isso, é aquilo. Nós todos nascemos iguais. Deus fazemos nós iguais. E nós que buscamos esse conhecimento, que eu estava falando agora, conversando, relações com pessoas, a gente adquire experiências, adquire informações. Com quem você tem se relacionado? Quais os perfis de Instagram que você tem seguido? Quais os assuntos que você tem pesquisado?
Às vezes no seu Instagram você segue só assuntos, coisas que não te agrega valor nenhum na vida. Ou você segue perfis de Instagram que te motiva a crescer. Tem vários perfis, meu Instagram aqui mesmo, se eu for puxar aqui, graças a Deus, a maioria dos perfis são para a gente melhorar questões financeiras, questões de vida. Tem muitos perfis aqui evangélicos, né? Perfis de família. Porque a prosperidade, que é o que a gente mais vai falar aqui nessa noite, a prosperidade, ela não é só a gente ter dinheiro. Eu conheço muitas pessoas que têm somente dinheiro, mas não têm prosperidade. Porque a prosperidade é você ser feliz em tudo que você faz. A prosperidade, ela significa você jovem, ser bem-sucedido nos seus estudos, na sua faculdade, aonde você quer chegar, você vai ser próspero, com a graça de Deus e o seu esforço, né? A prosperidade, ela entra na questão familiar. Tem pessoas aqui que são casados e a família é uma das coisas mais importantes. E quem tem prosperidade familiar tem um casamento abençoado, tem uma família abençoada, né? Isso é prosperidade. Uma finança próspera é uma finança que a gente tem uma felicidade na vida, né? Que a gente não só trabalhamos e só recebemos aquele salário, e aquele salário só dá mal para pagar as contas. Isso não é ter prosperidade, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer na vida para a gente alcançar essa felicidade e essa prosperidade, tanto financeiro como conjugal, em outras áreas. Principalmente vocês jovens que estão aqui hoje, vocês estão na melhor época para se tomar uma decisão, para que vocês no futuro tenham uma vida melhor e abençoada. Tem vários sacrifícios que a gente deve fazer. Aliás, a vida, a gente conquista as coisas sempre abrindo mão de outras coisas. Sempre abrindo mão, sempre com sacrifícios. Aquela jaqueta que está em promoção, aquela camisa que está em promoção, será que agora é o momento certo de você comprar aquela blusa que é cara, aquela jaqueta que é cara, aquele tênis de marca, aquele celular caro? Então, para vocês que estão começando agora, jovens, eu também já tive nessa idade, e a gente abre mão de muita coisa mesmo. As pessoas que não querem abrir mão de nada, elas nunca vão chegar em lugares melhores. Sempre vai ser aquelas pessoas que vão sempre medíocres, né? Hoje no mundo a gente tem observado que a ostentação é muito grande, né? O status ele sobressai na maioria das pessoas. Um iPhone de última geração, não sou contra iPhone de última geração, mas vamos analisar se é a época certa. Você que está começando agora, analisa quanto que você ganha, qual que é o seu salário, se você pode comprar aquele telefone caro, se você pode comprar agora aquela roupa cara. E são coisas que a gente abre mão para a gente conseguir isso no futuro. Um estudo diz que, no mínimo, a gente pega o salário que a gente ganha, 100%, líquido, já tirando todas as despesas, 50% do seu salário você paga dívidas fixas, água, energia, um aluguel, um mercado, são dívidas fixas, aquelas que todo mês tem, não adianta. 50%. Você pode fazer uma dívida de até 30% do seu salário e sobrar, no mínimo, 20%. Por que esses 20%? Já viu aquele ditado assim, nossa, mas bem no dia, bem nesse mês que eu estou mais apertado, fiz aquilo, acontece um negócio desse. Ou você adoece, ou acontece alguma coisa. Isso aí sempre vai acontecer. Se você estiver guardando esses 20%, é para uma emergência dessa. Uma hora que acontecer um problema desse, você tem uma reserva, né? Então e outra coisa, você conseguindo juntar, poupar o seu dinheiro, você começa a investir com aquele dinheiro que sobra. Tanto no seu estudo,
Você vai analisar qual que é o meu dom, o que eu tenho mais vocação. Você vai investir num curso, você vai investir numa faculdade, você vai investir em livros que você vai ler, em palestras. E até mesmo, às vezes, você está num emprego hoje e você tem um dom de vendas, por exemplo, né? Então, você pode, às vezes, comprar um produto com aquela reserva que está sobrando e vender. Então, tem várias formas que a gente consegue, principalmente vocês jovens que estão começando agora, a gente consegue melhorar de vida poupando. Porque o maior segredo é gastar menos do que ganha, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, e eu acredito que esse exemplo sirva para muita gente que está aqui, que às vezes está passando, já passou por situações iguais a que eu passei. Então, aqui meus pais, muita gente conhece a gente aqui, somos de famílias humildes, né? Já passamos algumas dificuldades na vida quando era criança. Graças a Deus, Deus supriu todas as dificuldades. E eu sempre analisei aquilo e sempre tive vontade de melhorar de vida. Porque, como a gente não era sempre de família humilde, eu tinha que esforçar, né? Para a gente ter uma vida melhor. E eu lembro que eu trabalhava no Secretinha Motopeças ali, que é até irmão da nossa igreja, né, o Valdeci Bressani, muitos conhecem. Por volta de 2005, eu trabalhei lá, eu era mecânico de moto. Eu ganhava, na média, meio salário mínimo, que era, na época era R$300 um salário mínimo, eu ganhava R$150. Como eu morava com meus pais, eu não tinha despesa nenhuma, graças a Deus, né, hoje eu tenho muito. Não tinha despesa de mercado, não tinha despesa de água, não tinha despesa de energia, nada. Como eu acredito que muitos aqui hoje, dessa forma. Meus irmãos, eu fazia um consórcio entre amigos que eu gastava apenas R$50 do meu salário e R$100 eu pagava um consórcio. Vivia, ou seja, eu juntava 70% e vivia com 30% do que eu ganhava. Pagando consórcio, com 10 pessoas, consegui adquirir R$1.000, no caso. O meu pai, coitado, com todo o esforço que ele tinha, era o máximo que ele deu conta, me deu mais R$1.000. Foi o que ele, na época, tudo que ele dava conta de me dar. Eu agradeço demais aqui, meu pai, coitado. Na época, eu sei que foi muito difícil, né? A vida nunca foi fácil. E comprei a minha primeira moto com esses R$2.000. E sempre fui fazendo outros consórcios, de uma moto de 2.000, eu fiz outro consórcio, comprei uma outra moto que valia mais R$3.000. Para vocês analisar que a gente poupando, a gente consegue ir crescendo na vida. Para isso, eu abri mão de várias coisas, né? Como a gente tem que abrir mão de sair com amigos, às vezes fazer uma estratégia, montar uma estratégia, às vezes você sai uma vez por mês. Não é sair todo dia. Todo dia você sai, gasta 10, 15, R$20 com sanduíche, você não vai conseguir gastar só os R$50 que eu gastava, né? Então, geralmente, para a gente crescer, a gente sempre tem que estar abrindo mão das coisas, né? Isso é educação financeira. Educação financeira é a gente aprender a lidar com o dinheiro. A gente saber como que a gente faz, porque o dinheiro ele não pode controlar a gente. Nós que devemos controlar o dinheiro. Porque, como eu falei no começo, Deus, Ele dá a todos que pedir, todos que buscar, Ele dá. E devemos focar no onde a gente quer chegar e abrir mão das coisas para a gente chegar, não onde a gente está querendo, certo? A riqueza, ela já existe, ela está dentro de nós. Coloca para mim Isaías 45, 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Quem dá as riquezas é Deus, né? As riquezas encobertas são os tesouros. Por que é escondidas? Porque a gente tem que cavar para a gente achar. Tudo que é escondido dá trabalho para achar, né? Se fosse facinho, estava à mostra, não estava escondido. Então, devemos fazer a nossa parte. A gente deve focar, deve cavar para a gente encontrar
essas riquezas, né? Coloca para mim Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Essa parte é muito importante, é o dízimo, né? Os dízimos e ofertas. Dízimo é um princípio bíblico e para a gente ter prosperidade financeira, a gente precisa ser dizimista. Eu já tive várias experiências em relação a dízimo, que às vezes no começo deixava de entregar um dízimo, passava aí alguns dias, acontecia alguma coisa que aquele dinheiro que era para me ter entregado dízimo, o diabo tomava. Às vezes batia um carro, acontecia qualquer coisa. Hoje eu estava no salão ali, o irmão até me comentou comigo sobre uma experiência dessa que ele teve também, que um mês que ele tinha que entregar o dízimo, não deu certo dele entregar, e aconteceu um problema com ele, e justamente aquele valor do dízimo que ele tinha que entregar, o diabo tomou. A Bíblia fala que tem um demônio, que é o devorador. Esse demônio, ele só sai com dízimo. Não adianta oração, jejum, você pode fazer de tudo. Esse é o demônio devorador da sua vida. Se você não entregar, eu acredito que, pelo menos comigo, eu nunca fui abençoado sem entregar dízimo. Então, esse é um princípio muito importante para você jovem, para você mais velho um pouquinho, né, tio William? Dízimo realmente é um princípio bíblico muito importante. Coloca Provérbios 3, 16 ao 18. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, meus irmãos, Deus, Ele quer que todos nós somos prósperos. As riquezas são de Deus. Tem às vezes, vocês já ouviram muitas pessoas, às vezes, falar que às vezes até riqueza é pecado, já vi muita gente falar que dinheiro é pecado. As pessoas às vezes confundem essas coisas, né? Porque riqueza é de Deus, é um dom de Deus, principalmente para nós cristãos, que Deus quer o melhor para nós. Se nós tiver Deus como prioridade na nossa vida, as riquezas são automáticas. Outra coisa, outro princípio muito importante, honrar teu pai e tua mãe, para que você tenha longos dias na terra, né? Isso é um princípio muito importante também. Outro foco, ser fiel, ser honesto. Para você que está começando a vida agora, honestidade neste mundo aí hoje, que está muito perverso e as coisas estão muito torcidas, né? Os valores estão cada vez piores. Mas nós cristãos, nós sabemos que a honestidade é um dos pontos fundamentais para que Deus coloque coisas nas nossas mãos, né? Às vezes você foi no mercado, uma pessoa te deu um troco errado, R$10, R$20, você fala, pouca coisa, não. Às vezes é Deus nos testando, para ver se Ele pode colocar coisas maiores na nossa mão, né? Ser fiel, honesto e ser focado. Outro ponto que a gente tem que analisar para a gente crescer. Você quer crescer? Você quer ser diferente de todo mundo? Seja diferente, então. Faz mais do que você é pago. Tudo que você for fazer, faz o seu melhor. Isso aí é uma regra, eu acho que é uma das mais importantes que um ser humano pode colocar no seu coração. Eu vou dar um exemplo para vocês, outro exemplo. Não é para me engabar nem nada, porque Deus que foi grandioso na minha vida, e eu acredito que Deus é grandioso na vida de nós todos. E só para compartilhar, para a gente crescer juntos, né? Eu trabalhava na oficina de moto, igual eu falei, saí dessa oficina e eu estava numa fase, 17 anos de idade, acredito que tem muita gente aqui que tem 17 anos, às vezes está passando pelo mesmo que eu passei, é uma fase complicada, a gente tem a cabeça um pouco mais leve, às vezes não somos totalmente focados, né? Tem muita gente que fala, mas rapaz está voado demais. É uma fase que a gente passa. Acredito que muitos passaram. E eu passei essa fase, irmãos, eu tive muito problema.
Eu trabalhava nessa oficina de moto e eu comecei a esquecer de muita coisa. Eu desmontava uma moto, dava uma revisão e esquecia de apertar um parafuso. Às vezes, dava uma revisão na moto, esquecia de apertar uma corrente. E o meu patrão vendo. Teve um dia que eu desmontei o motor da moto inteiro, montei, arrumei tudinho, esqueci de colocar o óleo. Quando eu liguei a moto, o motor quase fundiu. Fui mandado embora por causa disso. Normal, né? Eu não estava merecendo a chance que ele tinha me dado. E eu fiquei contrariado, fui embora para minha casa, chorei muito, orei a Deus, conversei com Deus. Nessa época eu ainda estava fazendo consórcio. Tinha consórcios, que eu sempre fiz esses consórcios. Tinha consórcio para pagar, entrei para dentro do quarto, abri a Bíblia. Falei, Deus, o que vai ser de mim agora? Eu perdi meu emprego, eu tenho minhas contas para me pagar. Eu preciso de um outro emprego. Quando foi no outro dia, Deus usou a minha tia, que foi lá em casa, aleatoriamente, falou comigo, que Deus falou que estava abrindo as portas, que Deus estava cuidando de mim, que não precisava de eu preocupar, né? Passou, acho que 1 semana, 2 semanas, eu recebi uma proposta de emprego. Fui trabalhar numa loja de veículos, muita gente que conhece. Irmãos, e eu abracei aquela oportunidade com todas as forças que eu tinha. Eu era pago para trabalhar das 8 às 18 horas, né? 6 horas. E no sábado até meio-dia. E eu observei que as lojas de carro aqui em Goianésia funcionavam o seguinte: eles iam para Brasília no domingo, 4h30 da manhã, comprava carro lá para vender aqui em Goianésia. E eu vi que sempre os patrões que iam, né? Eu cheguei no patrão e falei, deixa eu ir com você, eu quero aprender, mexer com carro. Falei, rapaz, é domingo, 4h30 da manhã, você tem que estar pronto. Eu falei, não, eu quero. E outra coisa, não vai te pagar nada mais por isso, não, nem um centavo. Eu falei, não, eu não quero receber, eu quero aprender. Eu quero aprender como que vocês fazem, como vocês compram carro, como que vocês olham o carro. E eu fui. Fui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, todo domingo eu ia. Irmãos, eu quero que vocês analisem aqui. Nessa época eu já tinha uns 19 anos. 19 anos, trabalhando de segunda a sábado, domingo indo para Brasília, todo domingo, 4h30, sem receber um centavo. Isso é fazer mais do que a gente está sendo pago, né? Porque eu tinha um foco, eu queria aprender. O Renan, vou citar um exemplo do Renan, conversando com o Renan essa semana. Renan, você está trabalhando, tal, trabalhando na prefeitura e tal. Ele até me falou, estou ganhando pouquinho lá, Thales, mas só que o negócio é o que eu estou crescendo, a minha experiência que eu estou tendo, trabalhando lá na prefeitura. É o que eu vou aprender. Eu lembrei de mim no dia que você falou. Eu falei, é isso aí, Renan. Renan está no caminho certo. E, irmãos, o resultado disso foi o seguinte. Pouco tempo depois, só eu ia para Brasília, meus patrões já não precisavam ir. Eu ia para Brasília, comprava carro para eles, dava lucro para eles. Com isso, eles agradaram, né, do serviço. Quando a gente faz mais do que a gente recebe, todo mundo fica satisfeito e a gente consegue ter resultado na nossa vida. Foi lá que eu comecei, a minha primeira oportunidade de começar a comprar e vender um carro próprio. Comecei o primeiro carro, o segundo carro. E devagarzinho a gente foi crescendo com isso. Honrando sempre a Deus, sendo dizimista, sempre trabalhando, sempre focado. Certo? Então, assim, irmãos, não tem tanto segredo. Não é muito segredo para a gente crescer na vida. Priorizar a Deus, ser dizimista e focar. Tem uma frase que eu vi esse tempo atrás, que é bem sobre isso aí. Quem faz o que todo mundo faz, tem o resultado que todo mundo tem. Isso. É isso aí. É justamente isso aí. E a gente não precisa ser o melhor, mas vamos fazer o melhor que a gente consegue. Tudo que a gente colocar nas nossas mãos, a gente faz o melhor. E a gente vai ser reconhecido tanto por Deus e tanto pelos homens, né? Alguém mais quer comentar, perguntar? É um encontro, né, Renato? Não é um culto, é um encontro. Pode falar. Consórcio? Ah, sim. Consórcio é o seguinte, a gente reúne aqui 10 pessoas e vamos estipular um valor aí, cada um vai pagar R$200 por mês. E a gente faz um sorteio, cada mês uma pessoa vai receber. Então, 10 pessoas, cada um pagando R$200 por mês, dá R$2.000, certo? Você foi contemplado com o primeiro. Então, já logo no primeiro mês, você já pega os R$2.000 e você continua pagando os seus R$200 até o 10º mês, certo? O que é o bom do consórcio? Às vezes, para a gente juntar um dinheiro, R$2.000, R$3.000 de uma vez, sem a gente ter um compromisso, às vezes é difícil, né?
Quando você faz um compromisso de todo mês você pagar R$ 200 ou R$ 300, você acaba juntando. Então, era mais fácil de eu juntar dinheiro. Tem muita gente que, às vezes, não consegue juntar dinheiro se não for desse jeito. Certo? Acho que uma pessoa do consórcio é responsável por recolher e guardar o dinheiro. Isso, recolher. Geralmente, tem um acréscimo de um pouquinho a mais para compensar você ser mais por último. Quem é o primeiro recebe só os 2.000. Às vezes, o segundo recebe 2.050. O terceiro, 2.100 e vai. É tipo um financiamento que você faz de um carro, só que o financiamento, você financia um carro, você vai pagar juro. Hoje o juro tem subido muito. Então, se você financiar aí 10.000 de um carro, um exemplo, você vai pagar aí R$ 15.000 no final, certo? O consórcio não, você não vai pagar juro. Você só vai juntar o dinheiro, sem pagar juro. Então, era uma ferramenta boa para a gente conseguir. Caso para o segundo receber um a mais, aí todo mundo tem que contribuir com um pouquinho a mais também na outra vez. O primeiro mês, um exemplo, 200. O segundo mês, 205, 210, 215, 220, por aí diante. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, são decisões que a gente toma na vida que a gente consegue ter uma estabilidade de vida financeira boa. Para o futuro, a gente colher bons frutos, né? A gente ter uma família abençoada. Porque todo mundo sabe que o dinheiro não pode ser em primeiro lugar. Mas o dinheiro ele é muito importante na nossa vida, né? Pensa aí, uma pessoa que só vive na dívida, com a conta sempre no vermelho, traz graves consequências, tanto no familiar, no casamento. Tem um estudo que fala que 57% dos divórcios no Brasil, na última década, é com problema financeiro. 57%. Então, mais da metade é por problemas financeiros. Então, são consequências graves que, se você tomar uma decisão hoje jovem, importante na sua vida, no futuro você não vai ter esses problemas, né? O seu filho não vai passar pelos mesmos problemas que às vezes os seus pais passaram, seus avós passaram. Então, vamos tomar decisões certas, né? Para que a gente possa colher bons frutos no futuro. Eu estava na palestra de psicólogo esses dias, aí lá no meu professor. Aí ele falando que o dinheiro é um fator higiênico, que você não pode usar ele como motivação para sua vida, mas que quando você tem, você se acostuma e quando falta, ele traz problema. É um negócio que se você tem, tá tranquilo, não gera mais problema, mas quando falta, ele causa problema. E não é um negócio que tem que ser a sua motivação para continuar. O dinheiro, essa questão que eu falei do dízimo para nós cristãos, porque o dinheiro ele é muito perigoso mesmo. Eu tenho vários amigos que eles só têm dinheiro, ele tem muito dinheiro, mas o dinheiro trouxe para ele depressão, trouxe para ele que mais aí, mais problemas emocionais, problema no casamento, ansiedade, vários problemas como é que fala? Emocional. Vários problemas emocionais, né? E o dízimo, ele foi criado justamente para isso. Para a gente provar para Deus que a gente não ama o dinheiro. Porque, um exemplo, você ganha R$ 2.000. Você tirar R$ 200 e entregar de dízimo, às vezes é difícil. E eu vou te falar uma coisa, o diabo ele luta com a gente diariamente. Quando você recebe, parece que aparece um negócio ali e fala, rapaz, mas esse mês eu não vou entregar não, esse dízimo. É muito. Aí, às vezes, você começa a ganhar mais. Vamos supor que você ganha R$ 10.000 por mês. Você tirar R$ 1.000 também é difícil. O dízimo, se você for olhar humano, vai parecer difícil. É muita coisa e tal. Agora, olha pelo lado espiritual. É Deus que nos dá tudo. Você está ficando com 90% e está entregando só 10% do que seria tudo de Deus. Porque é Deus que coloca tudo em nossas mãos. Se não for Deus, a misericórdia de Deus, a gente não consegue nada, né? Então, Deus não precisa de dinheiro, mas isso aí é para provar que a gente não ama o dinheiro. A igreja precisa de oferta, de dízimo. Deus não precisa, mas a igreja precisa, né? Para pagar uma luz, para um porteiro, pessoa para limpar. E a gente ter essa consciência, a gente sempre vai crescer e o dinheiro não vai trazer esses problemas. Quando você realmente aprende que o dinheiro ele não é prioridade, não pode ser prioridade, a gente não pode amar o dinheiro, mas o dinheiro é uma dádiva que Deus dá para a gente, riqueza, prosperidade, a gente aprendeu tudo.
Aí a gente realmente adquire uma prosperidade cristã, uma educação financeira cristã, que é o que Deus quer para nós. Que a gente vai ter uma família abençoada, um casamento abençoado. Graças a Deus eu tenho uma esposa abençoada que Deus colocou na minha vida. Isso é prosperidade, uma família abençoada que Deus colocou na minha vida, né? Isso é ter prosperidade, isso é ser feliz, né? Então vamos tomar decisões hoje, que amanhã a gente vai ser feliz. E ser feliz com Jesus não precisa de muita coisa. É pouca coisa que a gente faz, a gente já vai viver feliz. 17, 18 anos. Eu entrei numa empresa para trabalhar de auxiliar de escritório. Na época, eu, com 17 para 18 anos, eu recebi essa proposta, não conhecia nada, nunca tinha trabalhado, mal eu tinha trabalhado de ajudante, servente, pedreiro, essas coisas. Fui trabalhar no escritório, me colocaram como auxiliar de arquivo, só para separar papel. Me jogaram dentro de uma sala cheia de caixa, com um monte de papel cheio de pó, tudo bagunçado. E eu agradeci a Deus pelaquela oportunidade e fui trabalhando. Só que era assim, eu era auxiliar de arquivo, e eu acompanhava o pessoal no campo, eu ajudava o pessoal a armazenar material. Com 3 meses, nessa experiência como auxiliar de arquivo, já me mudaram de função para auxiliar de escritório. E aí, nesse período, eu indo para casa, eu tinha uma bicicletinha, ia em casa almoçar, voltava para o trabalho e sofri um acidente. Com 17 para 18 anos, tinha acabado de voltar para a igreja. E nesse período, eu fiquei 4 anos sem movimento no braço. E aí, eu fiquei afastado da empresa. E aí, às vezes, a gente tinha que fazer uma perícia e ocorreu uma situação comigo que foi assim. Eu precisei fazer uma perícia, eu tinha o valor para ir até a perícia, mas não tinha o valor para voltar para casa. Fui fazer a perícia junto com a minha mãe pagou minha passagem para ir fazer a perícia e eu com medo de ser reprovado na perícia, porque senão eu não teria valor nenhum. E aí voltei, o médico não me deu a sentença na hora, voltei preocupado dentro do trem. Aí a minha mãe ela falou o seguinte, que eu tenho que passar no banco para mim ver umas contas que eu tenho que pagar lá. Vamos comigo? Eu estava tão desanimado que eu falei assim para minha mãe, eu não vou não, eu vou para casa, estou cansado e tal. Aí eu tinha um cartão que tinha me chegado já uns 4, 5 meses do Banco do Brasil. E eu nunca tive conta no Banco do Brasil. E eu estava cabisbaixo dentro do trem, pensando. E aí alguma coisa falou comigo assim, vai no Banco do Brasil e passa o cartão. Eu não tinha nem desbloqueado esse cartão no Banco do Brasil, porque eu não tinha conta. Eu olhei para o cartão, olhei para minha mãe e falei, mãe, eu vou com você lá no banco. Cheguei no banco, peguei o cartão que eu não tinha desbloqueado, desbloqueei o cartão, virei as costas e fui saindo. Senti novamente, passo o cartão no caixa. Passei o cartão, tinha R$90. Não sei de onde surgiu os R$90. Tirei os R$90. Aí eu, desesperado com os R$90, passei de novo para ver se saía mais alguma coisa. Não saiu nada. Na hora que eu cruzei a porta do banco, o Espírito Santo falou assim, tira o dízimo. Eu fui e tirei R$10 do dízimo. Peguei o dinheiro, cheguei assim, tinha um colega meu que a gente andava sempre junto, contei para ele o que tinha acontecido, falei para ele que eu ia depositar o dízimo, ia entregar o dízimo e ia contar a bênção que tinha acontecido comigo. Aí a mãe dele estava na cozinha e falou assim, mas rapaz, você vai na igreja, você vai contar uma bênção, porque você achou R$90 na sua conta e você vai dar um dízimo de R$9? Não, isso não é bênção. Eu falei assim, para quem não tinha nada, R$90 é muito. Dei os R$10 de dízimo. Na época, o som da igreja tinha sido roubado. Os irmãos vieram conversar com a gente fez um carnezinho para pagar R$60 por mês cada irmão, para a gente comprar um novo som para a igreja. Na época eu não tinha condição. Peguei o carnezinho pela fé, contei o meu testemunho, dei o dízimo de R$10, aí estou em casa, eu estava afastado, não tive a resposta do médico, mas contei para acrescentar a fé dos irmãos. Com 2 semanas me chegou uma carta do Rio de Janeiro. Eu olhei, falei, do Rio de Janeiro, já achei que era conta. Quando a gente sofre um acidente de veículo, normalmente a gente paga os impostos do carro e existe um valor que ele é descontado do seguro DPVAT. Na época eu tinha ido atrás de um advogado para dar entrada e ele falou assim, eu vou dar entrada, mas isso normalmente não dá nada.
Você só vai receber algum valor se for um caso de acidente. Eu dei o dízimo de R$10. Com uma semana me chegou a carta do seguro DPVAT. Eu recebia na média, o meu salário era R$500. Me chegou uma carta do seguro DPVAT do Rio de Janeiro. Eu nem sabia que eu tinha direito a receber aquilo. Com um valor de R$9.450. Na hora que eu olhei a carta, eu peguei, comecei a chorar. A primeira coisa que me veio na cabeça novamente: e se você não dá o dízimo? A primeira coisa que eu fiz quando eu fui no banco. E agora? Era valor... 90 era só 9, e agora os 9 mil, né? Aí eu contei. E se eu não dou os 9 dos R$90, será que Deus tinha me abençoado com os 9.450? Então são experiências que a gente passa que acrescentam. E a Bíblia fala: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Na hora eu lembrei disso. E na época, R$9.000 para seguro DPVAT era um valor em caso de morte ou se a pessoa ficasse deficiente totalmente. Então eu peguei o piso máximo e aí foi onde Deus provou. Nem o advogado que eu tinha entregado na mão dele não acreditava que eu pegava o valor daquele. São atitudes, né? É o que a gente está falando aqui. São atitudes que a gente toma que Deus honra a gente, né? É o princípio que a gente falou do dízimo. A fé não funciona sem oração e a oração não funciona sem ação. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Que a gente falou aqui esse tempo todinho aí, que a gente tem que fazer a nossa parte. E eu descobri que Deus, ele é o maior investidor e ele sabe quem é capaz de gerar retorno. Às vezes a pessoa não coloca nada na mão daquele caboclo ali, porque ele não vai gerar nada, ele não vai gerar resultado, né? Então Deus não desperdiça. Deus não planta. Se você não planta, o Criador tira a semente da sua mão, né? Então, se a gente não fazer a nossa parte, Deus não vai chegar e colocar coisas nas suas mãos que você não tem capacidade. Então, vamos buscar capacidade, vamos buscar informações, vamos fazer a nossa parte, vamos ser honestos, né? Vamos ser focados, dizimista, ter Deus como prioridade na nossa vida. Fazendo a nossa parte, Deus vai honrar cada um de vocês. Pode ter certeza que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu já encerro por aqui. Quanto tempo depois que você começou, por exemplo, trabalhar, você começou a colher? Por exemplo, você trabalhou, por exemplo, dos 20 anos até 25 anos. Você trabalhou focado. Quanto tempo depois você começou a colher? Isso aí é gradativo, sabe? É um processo gradativo. A gente vai colhendo sempre. Então, tipo assim, você vai ganhando um salário, você vai guardando, e a cada valor que você vai guardando, vai melhorando a sua vida, você vai crescendo aos poucos. E quanto mais você poupa o dinheiro, mais oportunidades vai surgindo na sua vida. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não tenho oportunidade, eu não tive oportunidade. Mas é porque, assim, se você não estiver preparado para aquele momento, aquela oportunidade não vai servir para nada, né? E Deus, nós somos cristãos, nós sabemos que Deus, ele nos faz enxergar oportunidades de vida. Só que, se Deus colocar uma oportunidade na sua mão, você não tem capacidade para aquilo, não vai adiantar. Por exemplo, às vezes aparece uma oportunidade de emprego para você. Aí lá precisa de ter um curso de computação, um exemplo, digitalização. Você não fez aquele curso, então você não vai... Aquela oportunidade não vai servir para você. Entendeu? Então, temos que sempre estar buscando essas oportunidades e nos capacitando para quando elas chegar, a gente está preparado, né? E eu acho que mais ou menos o que você perguntou aí, o começo é difícil, os primeiros anos é difícil demais dar conta. Mas vai chegando. Mas eu costumo dizer que é exponencial, sabe? O primeiro R$1.000, o primeiro R$10.000 é bem mais difícil. De maneira que você vai poupando e vai investindo. Todo mundo fala, os especialistas falam que o certo é a gente ter pelo menos duas rendas, 2 tipos de ganho. Eu lembro que eu trabalhava no Lava Jato com meu pai, mais ou menos em 2000, né, pai, que o senhor abriu lá.
Eu trabalhava no Lava Jato do meu pai, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, e eu arrumei um emprego no Pit Dog aqui ainda. Aqui, pertinho aqui, ó. Eu ia para o meu pai até umas 5h30, 6 horas, saía correndo, ia tomar banho para o Pit Dog. Dia de semana eu trabalhava mais ou menos, o Pit Dog fechava mais ou menos 1h da manhã. Dia de sábado, 3 horas, mais ou menos. Certo? Isso era... Eu tinha muita vontade de mudar de vida, entendeu? Muita vontade de sair daquela peleja, né, mãe? Aquela luta. Então, eu conseguia juntar mais dinheiro com os dois serviços. A maioria das pessoas ganha 2.000, gasta 2.000. Começar a ganhar 3.000, começa a gastar 3.000. Se ganhar 50.000, ele gasta 50.000. Então não vai adiantar, essa pessoa não vai adiantar ganhar mais. O certo, por isso que eu frisei aqui, o certo é a gente sempre viver com menos que a gente ganha. E com isso a gente vai crescer. No mês. Antes disso, eu não tinha gasto normal. Quando eu comecei a ganhar de R$160, eu comecei por mês gastar R$160 e vi, isso não está me bastando, eu preciso de mais. Eu consegui entrar no... Aí eu conversei com meu pai também dono da Lava Jato, só que ele faz outro serviço a mais no Lava Jato. Eu falei assim, pai, que dia eu começo a trabalhar com o senhor? Aí eu comecei a ganhar 100 a mais, 260. Eu comecei a gastar os 260. Então, aí eu parei de pensar, 260 não me basta, eu preciso de mais. Aí eu escrevi agora, estou até hoje no IEL, que é 400, aí mais a renda do negócio que eu pego, R$500. Eu estava gastando os 500, falando, isso não está me bastando. Está no caminho errado, né? Você viu que você estava no caminho errado. Isso não está dando certo. Eu sentei, conversei com meu pai e disse, senhor, eu precisava fazer um controle daquilo. Eu ganho 500, eu tiro, guardo 100 para deixar de reserva, gasto uns 200 e deixo uns 200 fazendo esse guardado para caso precise. Hoje a gente está numa época que esse mundo digital aí da tecnologia tem vários investimentos que a gente faz hoje que dá dinheiro, né? Tesouro direto, tem várias aplicações aí. Vocês que é novo e às vezes sabem até mais que eu nessa área aí. Tem muitos investimentos hoje que a gente pode aplicar com R$100. Eu entrei em um desses, só que aí eu comecei, foi antes de eu entrar pro IEL ganhando 500, estava ganhando 260, eu por mês estava mais das faixas uns 340, 350. Eu continuava gastando o tanto que eu estava ganhando. Por exemplo, os 350 que eu depois peguei fazendo investimento na internet, eu gastava os 350. Passei dos 500, estava gastando os 500. Então, se você continuasse desse jeito, às vezes você chegaria em R$10.000 e continuar gastando 10. Aí você, né, não ia adiantar, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa educação financeira para a gente conseguir enxergar essas coisas, esse exemplo que você deu aí agora. E quando a gente tem uma educação financeira bacana, a gente consegue analisar os riscos. Porque o mundo digital hoje está muito bom para a gente ganhar dinheiro, né? Vocês novos aí, vocês sabem. Só que também tem muito fraude, muito malandro. Muita proposta fácil, que tem agora um negócio de Pix aí, né? Robô do Pix, que você ganha mais e tal. Eu não... Cuidado com essas propostas muito fáceis. Nada é fácil, gente. Tudo é difícil. Não tem nada que você não vai fazer nada aqui e vai ganhar não sei quanto a mais. Esquece. Essas coisas geralmente, pode ter algumas que dá certo, mas geralmente essas coisas dá prejuízo, dá problema. Por isso que é bom a gente ter essa educação financeira, que a gente saber analisar quais os riscos, saber analisar quais os investimentos que a gente pode tomar, investir, que vai ser bom, que vai dar um retorno bom. Você queria falar? Vou falar, rapaz, vamos falar, ué. Você acha que compensa mais investir em vários ou em renda fixa? Não, essa parte eu não entendo tão bem. Eu não invisto em essas coisas de fundo imobiliário ou renda fixa. Tem alguns amigos meus que falam. Então, o ideal é o seguinte: tudo que você for fazer, você tem que buscar informação. Não entre em nada sem, primeiro, você entender realmente do negócio. Isso serve para tudo, tá? Até para um casamento. Você tem que conhecer bem a esposa antes de você casar, saber qual a procedência. Vale tudo para investimento também. Então, se você está pensando nisso aí,
vale buscar mais informações sobre isso aí. Esses dias, eu estou meio pendido para bitcoins. Dá um exemplo para vocês. Já tem mais ou menos 2 meses que eu estou pesquisando sobre bitcoins. Não sei se é bom ainda, se é ruim, estou pesquisando, estou aprendendo. Porque eu não sei. O que eu não sei, a gente tem que aprender primeiro para a gente investir. Certo? Alguém mais? Você falou de poupar. Tem algum lugar que a gente pode poupar assim, que é mais eficiente, por exemplo, que a poupança? Porque o juro da poupança eu acho muito baixinho, é um negócio muito horroroso. Porque você vai pegar um empréstimo, você paga 15% ou mais. Aí você vai colocar o dinheiro lá para guardar, eles pagam 0,5%. Aí conhece algum lugar aí? Não, hoje a poupança é o investimento mais ruim, né? Que fala. Tem várias renda fixa, igual ele falou, em bancos, que os bancos pagam bem mais do que a poupança. E existem outros investimentos, geralmente os investimentos a longo prazo, eles geram mais resultado. Então, por isso que vale a pena você estar com a vida financeira tranquila, sem dívida, sem nada, que você pode investir a longo prazo, um dinheiro que você não está precisando dele, você vai ter um resultado maior. Você falou aí dos investimentos online pela internet, conhece algum? Não, eu não vou me atrever a isso não, só depois dá errado e jogar essa culpa em mim. Vamos buscar informação aí. Tem pessoas que têm dons variados, né? Tem gente que tem dons para vendas, né? Às vezes ontem mesmo a gente estava num lanchinho ali, passou um rapaz lá vendendo doce de leite. Até comprei um doce de leite. Eu comprei nem foi só por causa do doce de leite. O cara bem arrumado, educado, sabe? Conversou bem. Aí uma menina que estava com nós, ele já chegou, a menina falou assim, quanto que é esse doce aí? Ele falou, pera aí, antes de eu te falar o preço, deu você me falar como que é o meu produto. Aí ele pegou uma colherzinha lá, deu uma colherzinha para cada um lá experimentar o doce, fez uma propaganda. Ó, eu sou lá de Santa Isabel, moro na roça. Esse doce aqui é caseiro, a gente faz no fogo a lenha e tal e tal. O cara falou, quanto que é? R$20. Aí falou, mas é caro. Falou, não é não, porque o doce é assim, assim. Falei, rapaz, está de parabéns. Fui, comprei o doce, todo mundo comprou o doce. Então, tipo assim, tem pessoas que têm habilidades para venda, tem pessoas que têm habilidade para investimentos. Então, é a gente analisar o que a gente tem habilidade e investir naquela habilidade. Certo? Pronto? O senhor já falou no começo sobre aquela questão de aqui, na minha opinião, os principais erros, mais para os jovens agora, é o que eu falei. O jovem está ganhando para a gente seus 300, 400, até 500 reais. Ele quer adquirir por estado, ele vê uma roupa de marca, ele não fala assim, eu não tenho conta para pagar, moro com meus pais, ele vai lá e compra aqui, 300, compromisso de 300 reais. Tem uma calça de 200, compra. E se ele gastou em questão de 1-2 dias para comprar, sendo que um mês depois ele não vai ter dinheiro de volta e acaba ficando o resto do mês precisando do dinheiro e não consegue. O certo é abrir mão dessas coisas. A gente sempre tem que abrir mão dessas coisas, a gente tem que ter um foco. Você tem um foco. A gente não nasceu rico nem nada, a gente tem que ter um foco para a gente chegar além. Então, vamos deixar essas coisas de lado. Roupa de marca ou outras coisas, telefone caro, porque tudo tem um tempo certo, né? Quando você estiver lá na frente, que já estiver ganhando mais, que aquele telefone, aquela roupa já não comprometeu o seu salário, aí você compra. Eu sou a favor demais de uma qualidade de vida. Uma roupa boa, um perfume bom, importado, ótimo, bom demais. É só analisar qual é o tempo, se aquilo está na hora. Outra coisa, tudo que a gente compra que a gente não precisa é caro. Pode ser uns 50 reais. Você não precisa, é caro. Só compra o que você precisa. Quando eu estava com uns 14 para 15 anos, há uma pronta, eu nunca esqueci do meu pai sobre esse negócio de dinheiro e tal, sobre isso, porque no mês eu ganhava 160. Eu comprei na época foi uma calça e um tênis. Os dois juntos ficou 220. Eu parcelei no cartão dele para o próximo pagamento que ele me passar para me pagar o próximo mês. Ele falou assim, sendo que eu já tinha um monte de calça, eu já estava com 6, 7 pares de sapato que eu não precisava de outro. Eu porque gostei, porque era de marca, fui lá e comprometi o dinheiro já para o próximo mês. Às vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão falar da gente, né? As críticas.
Irmãos, não me preocupo com isso não. Eu já fui criticado demais da conta. Meu apelido aí era mão de vaca, era miserável, era murrinha, tudo. Mas eu tinha um objetivo. Eu queria chegar naquele objetivo. Meus amigos, tudo, roupa de marca, telefone, iPhone e tal, que é trem. Hoje tem telefone aí de R$ 800, né? O iPhone é R$ 7.000, R$ 8.000. Então, aí eu vou comprar um iPhone aí e vou ficar... Hoje está parcelando até em 24 vezes, né? Eu vou ficar 2 anos pagando um telefone. Eu vou ficar 2 anos escravo daquele carnê do telefone. Sendo que um de R$ 800 ali eu pago com 2, 3 meses, um exemplo. Né? Então vamos analisar essas coisas. Vamos abrir mão desse trem e não dar moral para o que o mundo fala, não. E até a minha esposa, ela fala às vezes, que eu falo que ela conta com o dinheiro que não ganhou ainda, né? E eu aprendi isso meio que na prática. Então, o pessoal que é mais jovem aí tem a questão da tecnologia, né? Eles têm muito mais recursos, às vezes, do que a gente tinha na época que a gente começou a trabalhar. E uma das coisas que me ajudou aí a até fazer um balanceamento aí do que eu ganhava, do que eu gastava, eu montei uma planilha do Excel. E lá eu coloquei todos os meus ganhos e coloquei todos os meus gastos. Isso me ajudou bastante a conseguir balancear. Talvez eu gastava o que eu ganhava, mas eu já não estava gastando acima do que eu ganhava. Aí eu consegui fazer um controle, aí é onde a gente consegue guardar um pouquinho ali, que é a reserva para uma emergência. No começo da minha vida, eu anotava tudo que eu gastava. Quando eu, né, jovem, 17, 18, 19 anos. Até um Trident de R$ 1 na época, eu anotava. E você percebe que de R$ 1 em R$ 1, de R$ 2 em R$ 2, quando é fé, o trem dá R$ 1.000, cara. É interessante. Então, isso aí é um fator muito importante que o irmão Enoque colocou aqui, ó. Você que tem dificuldade no que gasta, não sabe o que gasta, anota tudo. Começa a anotar, que seja no Excel, que seja num caderno desse aqui. Começa a anotar tudo. Analisa quanto que você ganha, o líquido, quanto que sobra. Anota tudo que você gasta, aí você vai ter um controle. Ah, peraí, está sobrando tanto. Não, peraí, eu estou gastando demais, vamos diminuir aqui. Esse é o passo. Tudo que eu aprendi desse trem de educação financeira, eu aprendi com meu pai, sabe? E aí eu aprendi com ele que não é errado você gastar, só que você tem que saber gastar na coisa certa. Por exemplo, eu nunca vi meu pai ele ser enjoado para comprar, por exemplo, um negócio de marca, um trem assim para ele, sabe? Mas eu sempre vi ele investir o dinheiro dele naquilo que ele sabe que vai dar retorno para ele depois e mais do que ele investiu. Por exemplo, as vacas dos caminhões lá que ele ganhou, sabe? Na época ele não tinha todo o dinheiro juntado para comprar os 3 caminhões que ele ganhou a vaga. Aí ele foi correr atrás, foi pegar empréstimo, endividou tudinho, mas é um negócio que depois... É consciente, né? Era um gasto consciente, um investimento. Vai dar um retorno para ele, que vai pagar o que ele gastou, que ele buscou atrás para pegar emprestado, também fazer um empréstimo, e ainda vai dar mais depois. Certo. Não, isso aí é um investimento, isso aí, né? É um gasto consciente. Isso aí é essencial, é muito bom. Todo mundo deve fazer isso aí, né? Para quem está começando agora, eu acho que foi um dos principais motivos que me atrapalhou na questão de gasto. O jovem está começando a trabalhar hoje. Ele aí recebe de mês em mês. No meu caso, 500 por mês. Por exemplo, eu quero um celular que custa 1.700. Eu falo, vou juntar aqui 4 meses para comprar ele. Eu recebo mensagem, já estou com o dinheiro na mão, falo, já estou com o dinheiro na mão. Ah, não, até eu juntar mês que vem vai demorar, vou ficar sem gastar nada. Vou gastar com alguma coisa que eu quero aqui, vou lá e compro uma coisa de 400. Aí, não, agora eu vou juntar. Ah, não, já recebe de novo, estou com o dinheiro na mão, vai demorar 4 meses para no dia de trabalho, para me conseguir juntar esse dinheiro de novo, não vou gastar com outra coisa que eu quero mais barata. Acho que é uma coisa que atrapalha bastante. Nunca alcança o sonho, né, que você realmente está querendo. Isso aí, nós que somos seres humanos, todos nós temos essa tendência mesmo, né? A gente quer os trem logo e ansioso, aquele negócio. Então, a gente tem que abrir mão dessas coisas. É o preço que a gente paga, né? E graças a Deus está aí para abençoar a gente. E precisou de sabedoria, a gente pede a Ele. Ele sempre está dando sabedoria para nós, nos confortando, né? E abrindo portas, abrindo oportunidades. Se a gente fazer a nossa parte, sempre vai ter oportunidades, sempre vai ser portas abertas para que Deus vai abençoar cada um de nós, sempre. Essa coisa aí que você falou de abrir
para todo mundo, você tem que fazer um jeito que você vai conseguir aprender, porque todo mundo é diferente. Então você tem que estudar do jeito que você vai conseguir guardar aquela informação, para que daqui, sei lá, 6 meses, um ano, você estava com ainda na cabeça. Ou então, o que você falou aí no casamento, por exemplo, quando você casa, você abre mão de um monte de coisa. O Jackson mesmo casou esse tempo atrás, sabe que tem que abrir mão de um monte de coisa também. E A vida é feita disso, é de abrir mão das coisas para a gente chegar nesse objetivo, né? É isso aí que você aponta ali. No reino de Deus, em todas as áreas. E não pensa que você vai chegar numa fase da sua vida que você já não precisa abrir mão de nada, não, que você engana, viu? Hoje você, jovem, está abrindo mão de um celular, de um tênis, de uma roupa, né? Contar só uma experiência. Hoje eu estou abrindo mão de uma coisa difícil. Eu e minha esposa. Nós estamos abrindo mão da nossa casa. Nós temos uma casa mobiliadinha, boa. A gente tem um projeto maior aí para fazer e eu vendi minha casa agora. Tem uns 2 anos que a gente mora na casa, né, amor? Abril, fez 2 anos, abril agora. E vamos morar de aluguel agora. Eu acho que uns 2 ou 3 anos de aluguel. Isso é, tipo assim, para mim está sendo, e eu e minha esposa, está sendo uma coisa assim, muito difícil. Estou com a minha casa de boa, tranquilo lá. Isso porque a gente casou, tem 6 anos que nós casamos. A gente morou 4 anos de aluguel e eu tinha condição de comprar a casa. Só porque o dinheiro, para mim, em vez de eu comprar a casa, eu peguei aquele dinheiro e eu investia. Eu tinha mais retorno. Eu fazia as contas e o retorno que eu tinha com o dinheiro de uma casa, o aluguel que eu pagava ficava muito barato. Um aluguel, para vocês, só para compartilhar com vocês, um aluguel geralmente dá 0,5%, mais ou menos, do valor do imóvel, né? E o que eu ganhava era bem mais do que 0,5%. Então, eu abri mão de ter a casa durante 4 anos. Quando eu dei uma folgadinha, que foi 2 anos atrás agora, aí eu comprei uma casa. Fiz uma casa, que a gente mexe com casa, né? Fiz uma casa e a gente resolveu mudar para ela. Estamos lá tranquilos, os projetos só aumentam. Por isso que a gente nunca para de abrir mão das coisas. A gente tem um projeto agora maior, chegou um cara lá e falou, quer vender a sua casa? Eu falei, eu vendo. Vendi a casa. Vou voltar a morar de aluguel agora mais 2, 3 anos. Daqui 3 anos, Deus abençoar, que vai abençoar, graças a Deus tem abençoado, eu vou fazer outra casa para mim. Então, isso é abrir mão. Sempre a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, a não ser que você não quer mais crescer. Fala, não, eu agora vou ficar só de jeito e tal, então, aí você pode parar de abrir mão das coisas. Mas enquanto você quiser crescer, é sempre abrir mão das coisas. Alguém mais? Vamos finalizar então, né? Eu espero que todos tenham aprendido um pouco, e eu aprendi também muito com vocês. E o bom é isso, né? Essa palestra aqui, esse encontro aqui, você está de parabéns, Éder, dessa iniciativa aqui. A gente está sempre aprendendo, eu quero até vir mais vezes participar com vocês aqui de outras palestras, e sempre que precisar da gente, a gente está à disposição. Beleza? Eu agradeço demais, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar para terminar? Que Deus abençoe cada um aqui e leve todo mundo em segurança para casa. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Meu Deus, que nós possamos sair com esse entendimento em nossos corações e que nós consigamos aplicar, Pai, o que foi aprendido aqui nessa noite. Meu Deus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, nossos erros, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor nos enche com o Teu Espírito e nos dê cada vez mais sabedoria. Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui que veio aqui nessa noite, Pai, com prosperidade, com saúde, meu Deus, na vida financeira, na vida conjugal. Oh, meu Deus, eu te peço que o Senhor seja na vida de cada um aqui nessa noite. Pai, assim eu te peço e te agradeço. No nome santo de Jesus, amém.